Esse vídeo foi feito para ajudar você a salvar orquídeas. O que você acha? Será que é possível salvar essa orquídea nesse estado de quase total destruição? Sei que muitas pessoas olhariam para uma orquídea assim como sendo uma causa praticamente perdida. Mas eu digo para você que não é e que, se for tomado as medidas corretamente, ela tem quase 100% de chance de ser recuperada. E ainda sem a necessidade de UTI ou de outras técnicas de recuperação mais complicadas. Se você quer saber como salvar essa orquídea e poder salvar orquídeas na sua casa, para algum amigo, alguma orquídea bem debilitada que você tem, veja esse vídeo até o final para você pegar todas as dicas, porque é tão fácil recuperar uma orquídea assim, todo passo a passo bem certinho. Vamos lá, então já deixa um like aí que esse vídeo está show de bola. E esse é o momento de você clicar no botãozinho aí, porque depois eu não quero que você nem perca tempo com isso. Se inscreva no canal se você for novo por aqui. E é importante também que você ative o sininho para isso, tá? Publico vídeos constantemente sobre o cultivo das orquídeas e compartilhe com amigos que possam estar precisando dessas informações. Eu tinha orquídeas muito melhores para trazer se eu quisesse. Eu trouxe essa aqui para justamente mostrar aqui no canal se uma orquídea nesse estado é possível a recuperação. Olhando a orquídea, ela está muito destruída. Inclusive o rapaz, quando eu passei essa orquídea no caixa, ele me disse: mas você vai levar essa orquídea? Mas dá para recuperar uma orquídea assim? Ele não estava entendendo muito bem por que eu estava levando essa aqui se tinha outras bem melhores. Muitas pessoas podem olhar e pensar igual o menino, achando que não é mais possível, né, às vezes, recuperar uma orquídea assim. Mas eu digo para vocês que é sim muito possível de recuperar essa orquídea. Então só de ter olhado lá, eu já vi que eu conseguiria recuperar essa orquídea. Com essas folhas murchas, olha só o estado, né? Bem desidratada, né? Olha aqui, folhas bem enrugadas. Apesar dela estar nesse estado, a maioria das raízes secas, me sobrou isso aqui, ó, 3 raízes saudáveis. Quando você vê uma orquídea com pelo menos uma raiz, as chances de recuperação são bem grandes. E quanto mais raízes saudáveis ela tiver, mais sucesso você vai ter na recuperação da orquídea. Mesmo que ela esteja assim, bem feia, não tem problema. E outra coisa, claro, muito importante que eu sempre falo, essa parte de baixo aqui, a base do caule da Phalaenopsis, bem baixo aqui, tem que estar inteira. Não pode estar podre. Porque se estiver podre, de nada adianta essas raízes estarem boas, que não vai conseguir de jeito nenhum recuperar uma planta assim. Com as regas, tudo certinho, essas folhas aqui, elas vão começar a ficar mais firmes, tá? Elas podem até abrir assim, essa outra aqui também pode erguer, né? Ela pode ficar mais firme do que isso. Só que esses sulcos, essas marcas mais profundas, não reverte mais. Quando ela estava com flores, provavelmente foi muito regada, né, com o intuito de manter aquelas flores e poder vender. A pessoa vai lá, molha bastante, e aí o que acontece? Começa a perder suas raízes, murchar as folhas e inclusive abortar flores, diminuindo o prazo de vida dessa orquídea e a permanência das flores na haste. E aí depois que a planta chega nesse estado, quem estava cuidando não vai mais regar, e nessa aí, na maioria das vezes, ainda fica partes da orquídea saudável que possibilita a sua recuperação depois, e em boa parte dos casos acaba nem originando fungo, doenças, por ter sido um período mais curto. Foi regado demais por um período, sei lá, imagino ali talvez de uns 15, 20 dias, nem chega, na maioria das vezes, ficar doente, muito grave, que impossibilite a recuperação dela depois. É o que tudo indica e é o que eu imagino que aconteceu com essa orquídea. Eu estou segurando essa planta com o dedo, ela já está solta, olha só. Você tira ela aqui fácil, tudo que eu estava falando aí.
raízes mortas. E você pode observar, como eu falei, essa orquídea está com a base do caule aqui, ó. O rizominha dela está saudável aqui dentro. E o caule aqui em cima também está verdinho, não tem manchas, não tem nada. O que eu quero dizer com isso? Que essa orquídea aqui eu vou conseguir recuperar sem ter que utilizar UTI, sem ter que utilizar qualquer outra técnica, podendo replantá-la diretamente no vaso com um substrato novo e um vaso novo. E aí então, a partir de agora, é a gente cortar essas raízes secas. Vou pegar a baciazinha aqui e a tesoura. Ela não tem nenhuma doença, não tem nada aqui. Então eu só vou cortar aqui bem rapidinho o que eu tenho aqui de raiz seca. Cortar a haste aqui. E pronto. Eu tinha falado de 3 raízes inteiras. Era o que eu conseguia ver por cima do vaso. Eram essas 3 aqui, mas ainda encontrei mais 2 aqui, ó, com as pontas aqui secas. Todas elas estão assim. E essas outras raízes aqui eu não vou tirar. Ultimamente eu tenho deixado um pouco dessas raízes porque acaba ajudando na recuperação. Se você quiser fazer dessa forma, pode fazer também, que isso ajuda. E você não fica tirando tanta coisa dela, não estressa tanto ela, mesmo que esteja seca. E também essa parte de baixo aqui, se você tira muito, fica mais exposto. Assim você consegue manter uma certa umidade aqui, que talvez ajude um pouco. Essas raízes vão ajudar também, essas raízes mortas, a dar maior firmeza dentro do vaso aqui quando eu for replantar. E quem quiser ver o resultado dessa orquídea daqui a alguns meses, escreva aqui embaixo nos comentários, que aí eu faço um vídeo depois e trago essa orquídea para você ver. Só que, claro, vai demorar bastante. As orquídeas elas não se recuperam assim do dia para a noite. Queria falar uma coisa também, não vou lavar. Aqui também tem micro-organismos que podem ajudar essa orquídea a se ambientar e a se recuperar. Não vou, nesse caso aqui, lavar, não vou fazer nada. Tudo isso, todas essas coisas vão ajudar na recuperação dessa orquídea depois. Aqui eu tenho vaso. Você não tem que usar um vaso muito grande para uma planta desse tamanho. Esse aqui é o suficiente. Se usar um vaso muito grande, você vai gastar mais substrato e a recuperação da Phalaenopsis acabaria sendo prejudicada. Não use vaso muito grande para plantas pequenas. Esse aqui está ótimo. No caso das Phalaenopsis, você coloca no meio do vaso, enchendo com substrato em volta. Aqui eu estou utilizando aquele substrato que é um mix de casca de pinos, casca de coco e carvão. O importante é você deixar essas raízes lá no fundo. Se você estica elas é até melhor, porque ajuda a dar mais firmeza. Se você não cuidar disso, elas acabam ficando muito por cima e dificulta depois de você deixar a planta firme. Aí você vai colocando sempre de um jeito que não machuque as raízes. Esse pano aqui é claro, mas ele sai fácil. Se você coloca umas pedrinhas, ela ajuda a firmar mais a planta. Principalmente no caso dessas que tem poucas raízes. A brita é uma aliada. Vou abrir um pouquinho aqui. Deixar ela assim, né? Já deu uma outra cara. Eu abri as folhas dela e ela está bem firme aqui agora com a brita. É só regar. Eu não adubo no primeiro dia, não gosto de fazer adubação já no início. E também a rega, quando no caso de uma orquídea que eu tenho suspeita de alguma doença, de algum fungo, eu evito molhar no primeiro dia. Essa aqui não tem nada, mas mesmo assim eu vou deixar ela se ambientar aqui um pouquinho. Ela aguenta aí ficar uns 2 dias sem regar tranquilamente. Vou deixar sem rega agora. Aí depois eu rego. Porque o que acontece? Principalmente se a orquídea está doente, se ela está com alguma doença, aí você corta ou na hora de replantar machuca alguma parte da planta. Quando você rega, você acaba favorecendo a contaminação de outras partes da planta.
entrada de fungos e doenças por ali. E assim, quando você deixa uns 2 ou 3 dias, onde machucou porventura tenha machucado durante o replante, acaba cicatrizando e ajuda um pouco nessa questão, nesses problemas aí. Não passei canela, vocês viram, em nenhum momento. Eu até trouxe a canelinha aqui, mas todas as raízes que eu cortei estavam secas, não tinha necessidade disso. Se fossem raízes vivas, né, ou parcialmente vivas, com seiva, aí nesse caso eu teria colocado. Se você gostou do vídeo e gostaria de receber mais vídeos como esse, deixa o seu likezinho e se inscreva no canal.